A traição não anunciou-se com uma explosão. Ela chegou numa tranquila chuvosa terça-feira em novembro. Silas Vane, o rei vampiro, entrou em sua cozinha, esperando nada mais que um copo de água, apenas para encontrar a filha de seu comandante mais leal chorando sobre a pia. Não foram suas lágrimas que pararam seu coração morto-vivo, mas as cicatrizes reveladas em suas costas, um mapa de tortura escondido à vista. Estas não eram apenas cortes. Elas eram uma mensagem. Quando Silas finalmente forçou a verdade de seus lábios trêmulos, o nome que ela sussurrou fez mais do que quebrar seu coração. Isso acendeu uma guerra que ameaçou queimar seu mundo inteiro até o chão. A propriedade de Blackwood Hall sentava na costa irregular do Oregon. Uma arquitetura extensa de pedra e vidro escurecido que cheirava a agulhas de pinheiro e dinheiro antigo. Para os humanos na cidade próxima de Atória, era apenas outra propriedade possuída por um recluso magnata da tecnologia. Para o submundo, era o assento de poder para Silas Vane, o rei vampiro dos territórios ocidentais. Silas não era o monstro romantizado de romances adolescentes. Ele era um empresário, um estrategista e um assassino quando a planilha exigia isso. Ele tinha 300 anos, mas ele vestia sua imortalidade como um terno sob medida moderno, afiado e caro. Ele valorizava a ordem acima de tudo. Seu território tinha sido pacífico desde o Tratado de 2004, principalmente devido à aterrorizante eficiência de seu beta Elias Sterling. Elias era um homem de granito e silêncio, um lobisomem que tinha jurado lealdade a um vampiro, uma raridade que os tornava formidáveis. Elias vivia na casa de hóspedes nos terrenos da propriedade com sua esposa, Beatrix, e sua filha de 19 anos, Clara Ara. Silas raramente pensava em Clara Ara. Em sua mente, ela era uma silhueta vaga que ele às vezes via jardinando ou andando rapidamente da casa principal para a casa de campo. Elias sempre a dispensava com um aceno de sua mão. Ela é tímida, meu senhor frágil. Ela prefere seus livros a pessoas. Silas tinha aceito isso. Por que não o faria? Ele confiava em Elias com sua vida. Ele não tinha razão para suspeitar que a fragilidade era uma mentira construída para esconder um show de horrores. Eram 3:17 da manhã de uma terça-feira. A chuva estava martelando contra as janelas do chão ao teto da mansão. Silas, sofrendo da insônia única que assola os mortos-vivos, desistiu de ler relatórios. Ele queria sangue, mas ele se contentou com água. Ele moveu-se pelos corredores com a graça silenciosa de um predador, seus pés descalços não fazendo som no piso de madeira. Ele empurrou abrindo a pesada porta de carvalho para a cozinha industrial. O cômodo era geralmente estéril, cheirando a polidor de limão e aço inoxidável. Esta noite cheirava a cobre, fresco metálico cobre-sangue. Silas congelou. As luzes estavam apagadas, exceto pela iluminação sob o armário que lançava um suave brilho amarelo sobre a ilha de granito. Lá, parada junto à pia, estava uma figura. Era Clara Ara Sterling. Ela estava de costas para ele, sua camisa puxada para cima, amontoada ao redor de seu pescoço. Ela estava segurando um pano molhado em sua parte inferior das costas, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. O som era doloroso porque era tão suprimido. Ela estava aterrorizada de fazer um barulho. Clara Ara, Silas disse sua voz baixa. Ela não apenas saltou. Ela violentamente estremeceu girando e batendo suas costas contra o balcão, derrubando o pano. Seus olhos estavam arregalados, pires aterrorizados na escuridão. Meu senhor, ela ofegou, sua voz rachando. Eu não sabia que você estava lá acordado. Sinto muito. Eu vou embora. Eu vou limpar. Ela se apressou para pegar o pano. Seus movimentos frenéticos como um animal encurralado esperando um golpe. Pare! Silas comandou. Ele não usou a voz. A compulsão que forçava a obediência, mas a autoridade em seu tom era suficiente. Ele entrou na luz.
Você está sangrando. Não é nada. Clara gaguejou, segurando sua camisa para baixo, estremecendo enquanto o tecido tocava sua pele. Eu, eu caí no jardim em uma treliça. Silas estreitou os olhos. Ele podia sentir o cheiro da mentira. Cheirava azedo, como leite estragado. Ele também sentiu o cheiro do sangue mais claramente agora. Não era o arranhão superficial de uma queda. Era profundo e havia algo mais misturado no cheiro. Enxofre salve a magia. Mostre-me, Silas disse. Por favor, não, Clara sussurrou, lágrimas escorrendo por seus cílios. Por favor, rei Silas, é feio. Você não quer ver. Eu tenho visto guerras, criança. Eu tenho visto cidades queimarem. Eu duvido que um arranhão de jardim me ofenda. Mostre-me agora. Tremendo, Clara virou-se. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ela levantava a bainha de sua camiseta cinza oversized. Silas Vane não tinha sentido horror verdadeiro em um século. Ele sentiu isso agora. Suas costas eram uma ruína. Não era apenas uma ferida. A pele de suas omoplatas até sua cintura era uma tapeçaria de cicatrizes. Algumas velhas e brancas, algumas rosas e novas, e uma fresca e supurante, esculpida bem sobre seu rim. Mas elas não eram aleatórias, elas eram formas, runas. Silas deu um passo mais perto, sua visão vampírica aguçando-se. Ele reconheceu as marcações. Elas eram sigilos de sifonagem magia parasitária escura, usada para drenar vitalidade de uma vítima para alimentar um hospedeiro. Alguém não estava apenas machucando-a, eles estavam colhendo-a. Quem fez isso? Silas perguntou. Sua voz estava terrivelmente calma. A calma antes de um tsunami. Clara deixou cair sua camisa e virou-se, seu rosto pálido. Ninguém. Eu fiz isso. Eu sou desajeitada. Silas moveu-se mais rápido que a visão humana. Em um instante ele estava na frente dela, suas mãos gentilmente segurando seus ombros. Ele olhou em seus olhos, suas pupilas dilatando. Clara, ele disse, empurrando uma onda de calma não natural em sua mente. Você está segura aqui, mas você deve me dizer a verdade. Quem esculpiu aquelas runas em sua pele? Clara olhou para ele, sua resistência desmoronando sob seu olhar. Ela soltou um soluço quebrado. Se eu te contar, ela sussurrou, ele morrerá. Silas sentiu uma raiva fria se instalar em seu estômago. Quem morrerá? Meu pai, ela chorou. Se eu te contar, ela matará meu pai. Silas sentiu o chão mover-se sob ele. Ela quem é ela? Clara apertou sua boca, seus olhos dardejando para a porta como se ela esperasse que o próprio diabo entrasse. Ela se afastou de Silas, envolvendo seus braços em torno de si. Eu não posso. Por favor, meu senhor, apenas me deixe ir. Eu só vim buscar gelo. Eu não queria te incomodar. Silas olhou para ela. Ele pensou em Elias Sterling. Elias que tinha levado uma bala de prata por ele na escaramuça de 98. Elias que sentava à sua mesa e bebia seu uísque. Elias que estava atualmente dormindo a 200 jardas de distância na casa de campo. Clara Silas disse suavemente. Você precisa de atenção médica. Essa ferida está infectada. Eu tenho creme antibiótico. Ela murmurou puxando um tubo amassado de seu bolso. Marca genérica de farmácia. Era patético contra feridas de magia negra. Venha comigo, Silas disse. Ele não esperou por uma resposta. Ele a levou não para a enfermaria, mas para seu escritório particular. Era mais seguro, à prova de som. Ele a sentou no sofá de veludo e pegou um kit de primeiros socorros que ele mantinha para emergências junto com uma garrafa de pomada curativa de alta qualidade feita pelas bruxas da enseada aliadas da coroa. Isso vai picar, ele avisou, levantando sua camisa novamente. Enquanto ele trabalhava limpando o sangue e aplicando a pomada, ele examinou as runas mais de perto. Elas eram intrincadas. Este não era o trabalho de um bandido. Era o trabalho de um praticante. Estas são runas de bateria, Silas murmurou meio para si mesmo. Elas pegam sua juventude, seu fator de cura,
e o canalizam para outra pessoa. Quanto tempo, Clara? Desde que eu tinha 12, ela sussurrou. Silas parou. Sua mão pairou sobre uma cicatriz branca irregular perto de sua espinha. 7 anos. 7 anos de tortura acontecendo bem debaixo de seu nariz em sua própria terra. Elias sabe? Silas perguntou. Clara estremeceu. Não, ele não sabe. Ele não pode saber. Como ele pode não saber? Silas exigiu, sua raiva inflamando. Ele é um lobisomem. Ele tem sentidos mais aguçados que os meus. Ele pode cheirar sangue. Ele pode cheirar dor. Você vive na casa dele. Ele está doente. Clara gritou, virando-se para encará-lo. Ele não é ele mesmo. Ele não tem sido ele mesmo por muito tempo. É como se ele estivesse sonâmbulo. Silas pausou, fechando a pomada. Sonâmbulo. Ele sorri demais. Clara disse, sua voz caindo para um sussurro. Ele olha para mim e seus olhos. Eles ficam opacos. Ele me pergunta como está na escola, mas eu não vou à escola há 2 anos. Ele pergunta se eu gostei do jantar mesmo se eu não comi. É como se ele estivesse vendo uma versão diferente de mim. Uma versão feliz. Silas levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a escuridão fustigada pela chuva, em direção à casa de hóspedes. Um glamour, um poderoso filtro de percepção sustentado. Aquilo era magia de alto nível. Extremamente ilegal, extremamente difícil de manter, sem uma fonte massiva de poder. Uma fonte massiva de poder como uma jovem lobisomem, sendo drenada até secar. A mulher, Silas disse, virando-se para ela. Você disse que ela o mataria. Você quer dizer sua mãe Beatrix? Clara assentiu lentamente. Ela não é o que você pensa que ela é. Ela não é humana. Silas franziu a testa. Beatrix Sterling estava listada nos registros da matilha como uma companheira humana. Sem poderes, apenas uma socialite que assava tortas excelentes e organizava galas de caridade. O que ela é? Ela é uma bruxa sanguessuga. Clara cuspiu a palavra com um veneno surpreendente. Ela se alimenta de magia. Ela se alimenta de nós. Ela tem um feitiço no papai. Ele está ligado ao coração dele. Se eu lutar de volta, se eu correr, ou se ele tentar quebrá-lo, o feitiço se rompe. O coração dele para instantaneamente. Silas sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Ele tinha sido jogado. Por uma década, ele tinha abrigado uma proselita em seu círculo íntimo. Por que você não veio até mim? Silas perguntou. Clara olhou para ele, seus olhos velhos e cansados. Porque todo mundo diz que Elias Sterling é a mão direita do rei. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você permitia isso. A acusação atingiu Silas mais forte do que uma estaca. Eu pensei que você permitia isso. Eu não sabia. Silas disse, sua voz dura como ferro. E agora que eu sei, isso acaba esta noite. Não. Clara pulou, ignorando a dor. Você não pode simplesmente invadir lá. Se ela sentir você, ela o matará. Ela tem um gatilho. Ela mantém um totem debaixo de seu travesseiro. Se ela quebrá-lo, papai morre. Silas forçou-se a respirar. Ela estava certa. Se Beatrix era poderosa o suficiente para cegar um lobisomem beta por 7 anos, ela era perigosa. Um ataque direto resultaria na morte de Elias e provavelmente na de Clara também. Sente-se, Clara, Silas disse. Eu não vou invadir. Eu sou Silas Vine. Eu não faço birras. Eu executo estratégias. Ele caminhou até a sua mesa e apertou um botão no interfone. Isabel, acorde. Apresente-se ao meu escritório imediatamente. Isabelle era sua mestra espiã, uma vampira transformada nos anos 1920. Ela parecia uma garota flapper, mas matava como uma víbora. Enquanto esperavam, Silas derramou uma pequena quantidade de líquido âmbar em um copo e entregou a Clara. Brandy, beba. Ajudará com o choque.
Ela pegou com as duas mãos o copo tremendo. O que você vai fazer? Nós vamos verificar sua história, Silas disse, sentando-se em frente a ela. E então nós vamos convidar seus pais para uma festa. Isabelle chegou 3 minutos depois, parecendo impecável em pijamas de seda e um sobretudo. Ela deu uma olhada em Clara, o sangue, as lágrimas, a camisa oversized e então em Silas. Seu comportamento brincalhão desapareceu instantaneamente. Reporte, ela disse, sua voz cortando. Clara Sterling afirma que Beatrix Sterling é uma praticante de artes das trevas, especificamente sifonagem parasitária. Silas disse. Ela afirma que Elias está sob um glamour e um feitiço de interruptor de morte. As sobrancelhas de Isabelle se ergueram. Beatrix, a mulher que tricota suéteres para o orfanato. Isso é audacioso. Eu preciso que você investigue, Silas ordenou. Não Elias, mas Beatrix. Quem ela era antes de conhecê-lo? De onde ela veio e verifique as assinaturas de energia da casa de campo. Faça isso remotamente. Não acione nenhuma ala. Isabelle assentiu e desapareceu no corredor. Silas virou-se para Clara. Você ficará aqui esta noite na ala de hóspedes. Eu mesma guardarei o quarto. Beatrix não será capaz de sentir você e ela não será capaz de entrar. Ela saberá que eu me fui, Clara disse. Eu cobrirei por você. Eu enviarei uma mensagem para Elias dizendo que eu requeri sua assistência para uma tarefa matinal, talvez organizando a biblioteca. É plausível o suficiente. Clara parecia duvidosa, mas a exaustão a estava superando. Ela permitiu que Silas a escoltasse para uma suíte de hóspedes. Enquanto ela deitava nos lençóis que custavam mais do que um carro, Silas ficou junto à porta. Clara, ele disse, se o que você diz é verdade, eu te devo uma dívida que nunca poderei pagar. Eu falhei em protegê-la. Clara não respondeu. Ela já estava dormindo. Silas não dormiu. Ele foi para a biblioteca e puxou os arquivos sobre a Grande Purga de 1994. Foi quando ele conheceu Elias. Elias tinha sido um renegado, então um lobo solitário vagando pelos destroços de uma guerra de matilha. Ele tinha salvado Silas de uma armadilha de caçador. Silas leu o arquivo sobre Beatrix novamente. Beatrix Moore, humana, nascida em 1970, Idaho. Estava fino, muito fino. Ao amanhecer, Isabelle retornou. Ela jogou uma pasta na mesa de Silas. Ela é um fantasma, Isabelle disse, servindo-se de uma bebida. Beatrix Moore morreu em um acidente de carro em 1992. A mulher na casa de campo. Seu nome real é provavelmente Morgana Le Fay. Ok, brincando. Mas é perto. Meus contatos no Coven acham que ela corresponde à descrição de uma bruxa chamada Atecelã. Ela foi exilada dos círculos de Nova Orleans por consumo antiético. Ela come magia, Silas concluiu. E ela encontrou o buffet perfeito, Isabelle disse sombriamente. Um lobo beta de alto escalão, forte linhagem mágica, e ela trouxe uma filha para a mistura. Silas, eu verifiquei os registros de nascimento de Clara. São falsificações. Excelentes, mas falsificações. Clara não é filha de Elias. Ela também não é de Beatrix. Silas sentiu as peças se encaixando. Ela é uma bateria. Beatrix adquiriu uma criança com alto potencial mágico. Ligou-se a um protetor poderoso, Elias, para se esconder dos covens. E tem se alimentado da garota desde então. E usando Elias como escudo, Isabelle adicionou. Se os covens vierem por ela, eles têm que passar por um lobo beta e o exército do rei vampiro. É genial. Maligno, mas genial. Silas levantou-se abotoando seu casaco. É hora do café da manhã. Qual é a jogada? Isabelle perguntou. Eu preciso ver o glamour por mim mesmo, Silas disse. Eu vou convidar Elias para um café e eu vou pressioná-lo. Silas sentou-se no pátio da casa principal. A chuva tinha parado, deixando uma manhã cinzenta e nebulosa. Ele mandou mensagem para Elias Café. 8h da manhã. Preciso discutir o perímetro.
Elias chegou prontamente às 8. Ele parecia cansado, mas forte. O cinza em sua barba o fazia parecer distinto. Ele serviu-se de uma xícara de café preto. Noite difícil? Elias perguntou, acenando para as olheiras sob os olhos de Silas. Pensativo, Silas disse. Eu não consegui dormir. Eu encontrei sua filha na cozinha por volta das 3 da manhã. Silas observou a reação de Elias de perto. Elias sorriu um sorriso caloroso e vago que não alcançava seus olhos. Nossa Clara, ela é uma coruja da noite, provavelmente procurando um lanche. Ela está sempre comendo essa, garota em crescimento. Silas sentiu um baque doentio em seu peito. Clara estava emaciada. Ela parecia não ter comido uma refeição completa em semanas. Ela parecia angustiada. Silas pressionou. Ela estava ferida. Elias riu acenando com a mão. Ela é desajeitada, Silas, sempre tropeçando nos próprios pés. Beatrix diz que ela está apenas passando por uma fase. Angústia adolescente. Ela está feliz, no entanto, indo muito bem em suas aulas online. Ela está... Silas inclinou-se para a frente. Elias, quando foi a última vez que você olhou para as costas dela? Elias piscou por um segundo. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Sua testa franziu. As costas dela? Ela teve uma erupção cutânea há alguns anos. Desapareceu. Beatrix colocou alguma pomada. Elias, Silas disse injetando uma pequena quantidade de poder em sua voz. Olhe para mim. Elias olhou para cima, seus olhos de lobo piscando âmbar. Sua filha está feliz? Ela é a luz da minha vida, Elias disse, sua voz assumindo uma cadência robótica ensaiada. Ela está segura. Beatrix cuida tão bem de nós. Nós somos uma família feliz. A magia era palpável. Ela exalava de Elias como perfume barato. Era um loop de compulsão. Pergunta gatilho sobre a família. Resposta. Afirmação de felicidade. Silas sentou-se. Estava confirmado. O homem que ele mais respeitava era um fantoche. Bom, Silas mentiu. Isso é bom de ouvir. Na verdade, Elias, eu quero celebrar isso. O baile da lua crescente está chegando. Eu quero você, Beatrix e Clara como convidados de honra. Elias pareceu surpreso. Clara? Ela é tímida, Silas. Ela não gosta de multidões. Bobagem, Silas disse. Ela é a filha do meu beta. É hora de ela ser apresentada à sociedade. Eu insisto. Sábado à noite. Elias hesitou. Então o brilho retornou aos seus olhos. Beatrix ficará emocionada. Ela ama uma festa. Eu aposto que sim, Silas murmurou enquanto Elias se afastava. Eu aposto que ela ama um buffet. Ele pegou seu telefone e discou para Isabelle. Está tudo pronto. Sábado à noite. Nós temos 3 dias para descobrir como desativar um interruptor de morte mágico sem explodir meu beta. E Clara? Isabelle perguntou. Clara, Silas disse olhando para a janela onde a garota estava dormindo. Vai ser a isca. E ela vai me odiar por isso. Pelos próximos 3 dias, Blackwood Hall deixou de ser um lar e tornou-se um centro de comando. Silas Vane não acreditava em sorte. Ele acreditava em super-preparação. Clara foi movida para a ala leste, uma seção da propriedade geralmente reservada para dignitários visitantes. Estava fortemente protegida para o mundo exterior. Ela estava organizando a biblioteca. Na realidade, ela estava passando por uma metamorfose. Silas trouxe a única pessoa em quem confiava para a extração mágica, o Dr. Arthur Pendergast. Pendergast era um bruxo que tinha perdido sua licença nos anos 90 por experimentar com magia de sangue para curar câncer. Ele era brilhante e antiético e devia a Silas uma dívida de vida. Na tarde de quinta-feira, na luz estéril da Baía Médica improvisada, Pendergast examinou as runas nas costas de Clara. Ele ajustou seus óculos, sua expressão sombria. É uma teia de atrofia, Pendergast murmurou, traçando uma cicatriz particularmente irregular perto de sua omoplata. Negócio desagradável. Raízes sumérias antigas. Ela não apenas as esculpiu, ela as marcou com prata amaldiçoada.
Isso cria um loop de feedback. Clara Ara gera magia. As runas acolhem, e o excesso de energia é usado para manter o glamour em Elias Sterling estável. Você pode quebrá-lo? Silas perguntou. Ele estava encostado na parede, seus braços cruzados. Ele não tinha saído do lado de Clara Ara durante os exames. Quebrar as runas é fácil, Pendergast disse, limpando suas mãos. Mas a conexão com o pai, esse é o ponto complicado. O interruptor de morte não é um feitiço, é um amarrilho físico. Eu suspeito que Beatrix tenha colocado uma âncora literal dentro do peito de Elias, perto da horta. Se ela o acionar, a âncora se expande. Isso dilaceraria o coração dele em um microsegundo. Clara Ara, sentada na mesa de exame, segurando um lençol contra o peito, ficou pálida. Então não podemos fazer isso. Não podemos arriscá-lo. Nós podemos, Silas disse, dando um passo à frente. Mas nós temos que ser cirúrgicos. Não podemos simplesmente atacar Beatrix. Nós temos que fazê-la desativar a âncora ela mesma. Como? Clara Ara perguntou, sua voz tremendo. Ela nunca corre riscos. Ela é paranoica. Paranoia é uma fraqueza. Silas disse que vamos fazê-la se sentir tão segura, tão superior, que ela se descuidará. E é aí, Clara Ara, que você entra. Silas sinalizou para Isabelle, que entrou carregando um saco de roupa. Sábado à noite é o baile da lua crescente. Silas explicou. Beatrix prospera na dominância social. Ela se alimenta da admiração dos outros quase tanto quanto se alimenta de sua magia. Nós vamos dar a ela um palco e então você vai roubá-lo. Isabelle abriu o zíper da bolsa. Dentro havia um vestido que era menos uma peça de roupa e mais uma arma. Era um Alexander McQueen Vintage modificado. A frente era de gola alta, modesta, veludo preto severo. Mas as costas eram cortadas perigosamente baixas, mergulhando todo o caminho até a base da espinha. Isso exporia cada polegada da pele cicatrizada de Clara Ara. Eu não posso usar isso, Clara Ara sussurrou horrorizada. Todos verão. Esse é o ponto, Silas disse gentilmente. O glamour de Beatrix depende da percepção de que você é uma criança feliz e imaculada. No momento em que a multidão vira a verdade, a evidência física e inegável de tortura, a realidade da situação colidirá com a ilusão dela. Isso causará uma dissonância na magia. Isso enfraquecerá seu controle sobre Elias. Ele as verá, Clara Ara disse, lágrimas brotando. Ele saberá que eu o decepcionei. Silas se aproximou, inclinando o queixo dela para cima com um dedo frio. Ele saberá que ele falhou com você. E essa raiva de lobo, é o que manterá seu coração batendo quando nós extrairmos a âncora. Você deve ser corajosa, passarinho. Você pode fazer isso? Clara Ara olhou para o vestido, então para as cicatrizes refletindo no armário de metal, e finalmente para Silas. Pela primeira vez, a vítima aterrorizada desapareceu. Sua mandíbula se cerrou. Eu quero ela morta, Clara Ara disse suavemente. Silas sorriu, um afiado e perigoso curvar de lábios. Então vamos vesti-la. A noite de sábado chegou com uma tempestade. Trovões chacoalharam as janelas do grande salão de baile, fornecendo uma base dramática para o quarteto de cordas tocando Debussy. O cômodo estava cheio da elite do mundo sobrenatural, líderes de clãs vampiros de Seattle, lobisomens alfas das matilhas do norte e uma mistura de bruxas neutras. O ar cheirava a perfume caro, champanhe e o cheiro subjacente de feromônios de predador. Silas estava no topo da grande escadaria, observando os convidados chegarem. Ele parecia majestoso em um smoking, mas seus olhos estavam procurando por ameaças. Às 20h15, as portas se abriram e a família Sterling chegou. Elias entrou primeiro parecendo bonito, mas rígido em seus uniformes de gala. Seus olhos tinham aquele brilho lustroso familiar. Em seu braço estava Beatrix. Ela era deslumbrante. Ela usava um vestido brilhante de verde esmeralda que abraçava suas curvas. Seu cabelo era uma cascata de cachos vermelhos. Ela irradiava charme,
acenando para a multidão, rindo de piadas antes que fossem totalmente contadas. Para o olho destreinado, ela era a companheira beta perfeita. Para Silas, ela parecia um carrapato gorgolejado de sangue. Ela está usando um anel bloqueador, Isabelle sussurrou no fone de ouvido de Silas em sua mão esquerda. É assim que ela esconde sua assinatura mágica. Copiado, Silas murmurou. Pendergast está em posição? Ele está disfarçado de garçom. Ele tem o bisturi espectral pronto. Silas desceu as escadas, um predador entrando na grama alta. Ele se aproximou dos Sterlings. Elias, Silas disse, apertando o ombro de seu beta. Você parece bem, Silas. Elias sorriu um pouco demais. Festa maravilhosa. Beatrix estava apenas dizendo como as flores são lindas. Meu rei. Beatrix fez uma reverência, sua voz como mel derramado sobre vidro. Obrigado por nos convidar. Nós não saímos muito. Eu notei, Silas disse secamente. Onde está Clara? Oh, ela está no banheiro feminino, Beatrix disse, acenando em despedida, arrumando o cabelo. Você sabe como as garotas são. Na verdade, Silas disse, elevando sua voz ligeiramente para que os convidados próximos, o alfa da matilha Greyback e a condessa vampira de Portland, pudessem ouvir. Eu pedi a Clara para fazer uma entrada especial. Eu tenho uma surpresa para ela. O sorriso de Beatrix vacilou por uma fração de segundo. Uma surpresa? Sim, Silas disse. Ele se virou para a orquestra e levantou uma mão. A música parou abruptamente. O cômodo ficou em silêncio. Silas virou-se para o topo da escadaria. Senhoras e senhores, posso apresentar a filha do meu comandante mais leal, Clara Sterling. As luzes diminuíram, deixando um único holofote no topo das escadas. Clara saiu. Um suspiro coletivo percorreu o cômodo. Ela não era o rato tímido vestido de cinza que eles estavam acostumados a ver ao fundo. Ela era uma visão. O vestido de veludo preto fazia sua pele parecer alabastro. Seu cabelo estava preso em um estilo intrincado, expondo a nuca. Ela parecia aterrorizada, mas manteve a cabeça erguida. Ela começou a descer as escadas. Enquanto ela virava para navegar a curva da escadaria, o holofote atingiu suas costas. O silêncio no cômodo mudou de textura. Foi de curioso para horrorizado. As cicatrizes estavam em plena exibição. As raivosas gravuras rúnicas vermelhas. As marcas brancas de corte. A evidência irregular de anos de crueldade. Era um mapa de agonia pintado na pele de uma garota. Beatrix congelou. Sua mão apertou o braço de Elias, suas unhas cravando-se. O que é isso? Alguém sussurrou alto. Olhe para as costas dela. Elias piscou. Ele olhou para sua filha. O glamour em sua mente lutava contra a realidade visual. Garota feliz, garota segura. Mas o lobo nele viu a memória de sangue das feridas. Clara. Elias engasgou. Ele deu um passo à frente, balançando a cabeça como um cachorro tentando tirar água dos ouvidos. Clara, o que aconteceu? Beatrix entrou em pânico. Ela tentou puxá-lo para trás. Não é nada, querido. É apenas uma fantasia, uma brincadeira. Clara, volte para cima imediatamente. Clara alcançou o pé da escada. Ela não olhou para a multidão. Ela olhou diretamente para seu pai. Não é uma fantasia, papai, ela disse, sua voz ressoando clara no salão silencioso. É o preço da sua segurança. O silêncio que caiu sobre o grande salão de baile de Blackwood Hall não era vazio. Era pesado, sufocante e denso com a súbita e violenta intrusão da realidade. A orquestra havia parado, os arcos dos violinos pairando no ar. 200 convidados, vampiros que haviam visto séculos de derramamento de sangue, lobisomens que viviam para a caça, e bruxas que traficavam segredos estavam congelados. Todos os olhos estavam fixos nas costas de uma garota de 19 anos. Sob o brilho implacável e severo do holofote, as costas de Clara Sterling eram um mapa rodoviário de sadismo.
A teia de atrofia que o Dr. Pendergast havia identificado não era apenas uma série de cortes. Era uma rede pulsante e irritada de tecido queloide e feridas frescas e supurantes. As runas esculpidas em sua pele pareciam contorcer-se sob a luz, um carmesim profundo e doentio contra o alabastro pálido de sua pele. Para os sentidos sobrenaturais na sala, o cheiro os atingiu a todos de uma vez. O gosto de cobre de sangue velho, o cheiro salgado de lágrimas e o distinto odor sulfuroso de magia parasitária das trevas. Beatrix Sterling, a mulher que havia desempenhado o papel de mãe carinhosa por 7 anos, sentiu a sala se voltar contra ela em um piscar de olhos. A admiração que ela havia cultivado por uma década evaporou, substituída pelo instinto de predador da multidão. Eles sabiam o que estavam olhando. Eles estavam olhando para a comida que havia sido brincada com Clara Ara. A voz de Elias Sterling quebrou o silêncio. Era um som úmido e rouco. Ele deu um passo vacilante para a frente, sua mão subindo à têmpora. O glamour que Beatrix havia tecido em sua mente era uma obra-prima de engano, projetada para filtrar qualquer percepção negativa de sua família. Mas a evidência visual diante dele era muito nítida, muito avassaladora para a magia editar. A dissonância cognitiva o atingiu como um golpe físico. Meus olhos, Elias ofegou, piscando rapidamente. Sangue começou a escorrer de sua narina esquerda, um sinal das vias neurais disparando contra o bloqueio mágico. Por que ela parece? Beatrix! Por que ela está sangrando? Não olhe para ela, Elias! Beatrix gritou, sua voz subindo para um tom de comando desesperado. Ela abandonou a fachada da socialite gentil. Ela agarrou o braço dele, suas unhas bem feitas cravando-se em seu bíceps fundo o suficiente para tirar sangue. É uma ilusão. Silas está tentando enganar você. É um glamour, meu amor. Olhe para mim. Olhe para mim. Ela bombeou magia para o comando. Uma onda de energia violeta ondulou de sua pele, lavando Elias. Seus olhos ficaram opacos novamente, o dourado desbotando para um amarelo leitoso e opaco. Ele balançou, dividido entre a verdade que via e a mentira que estava sendo forçada a engolir. É um truque, Elias murmurou sua mandíbula frouxa. Sim, uma piada cruel e doentia. Beatrix virou-se para a multidão, seu rosto contorcido em uma agitação de falsa indignação. Como ousa, rei Silas, exibir minha filha em uma fantasia de sangue? Isso é perverso. Clara Arara, parada no pé da escada, tremeu. Cada instinto em seu corpo gritava para ela correr, se esconder, cobrir a vergonha de suas cicatrizes. Mas ela olhou para seu pai, o homem que estava atualmente sangrando pelo nariz, sua mente sendo transformada em pasta pela mulher ao lado dele. Não é um truque, papai, Clara disse. Sua voz era suave, mas na perfeição acústica do salão de baile, ela se propagou como um sino. Ela me corta toda terça-feira. Ela me corta para se alimentar e ela usa o poder para te cegar. Calhe a boca, sua pirralha ingrata. Beatrix sibilou, levantando a mão. A pressão do ar na sala caiu. As taças de champanhe nas mesas mais próximas se estilhaçaram em uníssono. Beatrix não era apenas um parasita. Ela era um animal encurralado com o poder de um reator nuclear. Agora, a voz de Silas Vane ecoou, sacudindo a poeira dos lustres. Isso não era um duelo. Isso era uma extração. Silas moveu-se com a velocidade de uma bala. Ele não mirou em Beatrix. Ele mirou em Elias. Ele colidiu com o lobisomem beta a 96 km/h, cravando seu ombro na parte central de Elias. O impacto os enviou os dois deslizando pelo chão de mármore para longe de Beatrix. Pendergast, a âncora. Silas rugiu enquanto imobilizava Elias no chão. Elias rugiu, seus instintos de lobo disparando em defesa. Mas Silas usou sua força vampírica para esmagar os braços de Elias em seus lados, ajoelhando-se em seu peito. Sinto muito, irmão, mas você precisa ficar no chão.
Da multidão de garçons, o garçom, Dr. Arthur Pendergast, deslizou pelo chão polido de joelhos como um astro do rock. Ele arrancou sua gravata borboleta e empurrou suas mãos para a frente. Em sua palma direita, um bisturi feito de pura luz azul brilhante materializou-se. "Saia dele!" Beatrix gritou. Ela empurrou ambas as mãos para fora. Uma onda de choque de força necrótica, preta e roxa, explodiu para fora. Ela atingiu a primeira fila de convidados, enviando vampiros e lobos voando contra as paredes. A força pura disso rachou o gesso do teto. "Ela está usando as reservas!" Isabelle gritou da sacada, disparando 3 balas de prata contra Beatrix. Beatrix pegou as balas no ar com um pensamento telecinético e as amassou como papel alumínio. Sua pele começou a rachar, revelando um vazio estrelado escuro por baixo. O disfarce estava totalmente gone. A tecelã estava revelada, uma criatura de consumo. Seus olhos eram poços negros, sua boca muito larga. "Seus tolos!" Beatrix riu, o som em camadas com 1000 vozes roubadas. "Vocês acham que podem tirá-lo de mim? O coração dele é meu." Literalmente, ela cerrou o punho esquerdo no chão. Elias arqueou as costas, um grito de pura agonia rasgando sua garganta. As veias em seu pescoço incharam pretas. "Ela está detonando a âncora", Pendergast gritou, suor escorrendo por seu rosto, enquanto ele pairava seu bisturi espectral sobre o peito de Elias. "Ela está expandindo a pedra dentro de sua horta." "Eu preciso de segundos, Silas. Eu tenho que tirá-la antes que ela dilacere seu coração." Isabel suprimindo fogo. Silas comandou, não se movendo 1 centímetro de Elias, apesar do lobisomem se debatendo sob ele com força suficiente para amassar um tanque. Isabel e 2 dos guardas do rei abriram fogo com armas automáticas carregadas com projéteis de veneno de bruxa. Beatrix rosnou, tecendo um escudo de detritos imóveis ao seu redor. Ela estava repelindo um exército alimentado pelos anos de magia que ela havia sifonado de Clarara. Clarara. A voz de Beatrix ecoou, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "Você fez isso. Você o matou. Veja-o morrer, sua vaquinha." Beatrix, percebendo que estava imobilizada pelo tiroteio, decidiu remover a fonte do problema. Ela olhou para além dos guardas, para além do caos, diretamente para Clarara, que ainda estava parada perto das escadas. Beatrix levantou um dedo. Uma lança de energia verde concentrada, um feitiço projetado para apodrecer carne do osso em segundos, coalesceu na ponta de seu dedo. "Não", Clarara sussurrou, congelada de terror. "Diga adeus à sua pele." Beatrix zombou e atirou. O raio verde guinchou pela sala. Era muito rápido para os guardas, muito rápido para Clarara desviar. Mas não era muito rápido para o rei. Silas Vane tinha antecipado isso. Ele sabia como os narcisistas pensavam. Eles sempre destruíam seus brinquedos em vez de deixar outra pessoa brincar com eles. Ele tinha se posicionado perfeitamente. Ele não precisava correr. Ele só precisava se levantar. Silas soltou Elias e entrou na trajetória do feitiço. Ele não o bloqueou. Ele o pegou. A energia verde colidiu com seu peito com o som de um trovão. O cheiro de carne de vampiro queimando, doce e doentio, encheu a sala. Silas gemeu, caindo de joelhos enquanto a magia necrótica comia seu smoke em sua camisa e sibilava contra sua pele morta. Era agonia. Parecia ser encharcado em ácido. Mas Silas Vane não caiu. Ele canalizou seu próprio sangue antigo para juntar suas células de volta tão rápido quanto a magia as destruía. Ele olhou para cima, fumaça subindo de seu peito, seus olhos sangrando inteiramente pretos. "É só isso que você tem, bruxa?" Silas rosnou. Os olhos de Beatrix se arregalaram. Ela tinha acabado de atingi-lo com magia suficiente para matar um Leviatã, e ele estava zombando dela.
Naquele microsegundo de sua distração, Pendergast encontrou sua abertura. Te peguei, seu bastardo escorregadio, o bruxo murmurou. Ele enfiou sua mão brilhante no peito de Elias, atravessando a pele e a caixa torácica sem quebrar a superfície, e apertou seus dedos ao redor do parasita mágico preso ao coração do lobisomem. Extraindo, Pendergast gritou. Ele puxou sua mão de volta violentamente. Com um som úmido de sucção que apenas os sobrenaturais podiam ouvir, Pendergast arrancou uma pedra de obsidiana irregular do corpo de Elias. A conexão se rompeu pela sala. Beatrix gritou. Não era um grito de raiva. Era o grito de um amputado. O loop de feedback foi cortado. O vasto reservatório de poder que ela vinha tirando de Elias desapareceu instantaneamente, deixando-a oca. Ela desabou de joelhos, a escuridão vazia em seus olhos, desbotando de volta ao pânico humano. O silêncio voltou à sala. Silas levantou-se, escovando cinzas de sua jaqueta arruinada. Ele olhou para Elias. Elias Sterling jazia no chão de mármore, ofegando por ar. As veias pretas em seu pescoço recuaram. O brilho leitoso desapareceu de seus olhos, substituído por uma clareza aguda e aterrorizada. Ele olhou para Pendergast, que estava segurando a pedra preta com pinças. Então ele olhou para Silas. E finalmente ele virou a cabeça e olhou para Clarahara. Ele viu as cicatrizes, realmente as viu. Ele viu os anos de terças-feiras à noite. Ele viu o estremecer. Ele viu o medo. Ele lembrou de cada vez que ele tinha dispensado a dor dela, cada vez que ele tinha sorrido vagamente enquanto sua filha sangrava no quarto ao lado. A percepção não o quebrou. Ela o incinerou. Elias, Beatrix sussurrou do outro lado da sala. Ela estava tentando rastejar em direção à saída, parecendo pequena e patética agora que seu poder havia desaparecido. Querido, por favor, me ouça. Eu fiz isso por nós. Eu te fiz um rei em sua própria casa. Elias levantou-se. O som de seus ossos se rearranjando era como tiros. Ele não esperou pela lua cheia. Ele não precisava. A raiva era um catalisador mais potente do que qualquer corpo celestial. Seu smoking rasgou nas costuras. Pelo escuro como a meia-noite e espesso como arame, e rompeu através de sua pele. Sua mandíbula alongou-se, estalando com um triturar nauseante, enquanto fileiras de presas afiadas como navalhas desciam. Ele cresceu expandindo-se para cima e para fora até que ele se elevou a 9 pés, um lobo de guerra, uma criatura de pesadelo. Os convidados se espremearam para trás, pressionando-se contra as paredes. Um lobisomem frenético era perigoso. Um lobisomem alimentado pela culpa de um pai que falhou com sua filha era uma força da natureza. O grande lobo virou sua cabeça maciça em direção a Beatrix. Não! Beatrix choramingou, levantando uma mão. Eu sou sua companheira, o laço. O lobo rosnou, um som que vibrou no peito de cada pessoa na sala e avançou. Ele cruzou os 9 metros entre eles em um borrão de movimento. Não houve duelo mágico. Não houve conversa. Beatrix tentou levantar um escudo, mas o lobo o afastou como uma teia de aranha. Ele desceu sobre ela. Silas se colocou na frente de Clarahara, virando-a e puxando seu rosto para seu ombro ileso. Ele cobriu seus ouvidos com as mãos. Não olhe, Silas sussurrou em seu cabelo. Não olhe. Mas o som era inescapável. O rasgar úmido de carne, o estalo de osso e o silêncio súbito e abrupto que se seguiu. Acabou. Silas segurou Clarahara com força, enquanto a adrenalina a deixava, suas pernas cedendo. Ele a segurou, suportando seu peso inteiramente. Atrás deles, a respiração pesada do lobo diminuiu. Silas olhou por cima da cabeça de Clarahara. Elias, agora de volta à forma humana, nu e coberto de sangue que não era o seu, sentou-se em meio à ruína da mulher que o havia escravizado. Ele não estava olhando para o corpo. Ele estava olhando para suas mãos, tremendo incontrolavelmente. Ele olhou para cima
e encontrou os olhos de Silas. O lobo beta estava quebrado, mas ele estava livre. Dê a ele um cobertor, Silas ordenou aos guardas, sua voz baixa e cansada. E tire todos os outros infernos da minha casa. O sol não nasceu na manhã seguinte tanto quanto sangrou no céu. Um amanhecer roxo e contundido sobre a costa do Oregon. O relatório oficial divulgado ao Departamento de Polícia de Atoria citou uma explosão catastrófica de caldeira no subsolo de Blackwood Hall. Foi uma mentira limpa e cara. Os limpadores, uma unidade especializada de bruxos na folha de pagamento de Silus, passaram 48 horas esfregando o salão de baile. Eles substituíram o mármore, repararam o teto rachado e, ainda o mais importante, esfregaram o resíduo mágico da morte do ar. Mas para aqueles que moravam lá, o cheiro de ozônio e pelo de lobo molhado persistiu por semanas. A casa de hóspedes, onde a tortura havia ocorrido por 7 anos, foi queimada até o chão. Silas não pediu permissão. Ele simplesmente ordenou que fosse nivelada. Ele alegou que era estruturalmente instável, mas todos sabiam a verdade. Você não pode viver dentro de um túmulo. Elias Sterling não falou por 6 dias. O Lobo Beta, um homem que uma vez comandou batalhões, foi reduzido a um fantasma. Ele sentou-se em um quarto privado na ala médica da propriedade, olhando para suas mãos. Os curandeiros haviam curado suas feridas físicas, mas não podiam tocar a podridão em sua alma. Ele havia sido um fantoche em sua própria casa, uma arma usada contra sua própria filha. A culpa era um peso físico pressionando seu peito, dificultando a respiração. No 7º dia, Clara Arara foi vê-lo. Ela não mancava mais, embora se movesse com uma lentidão cuidadosa e deliberada. Ela usava uma camiseta branca simples, não mais oversized, não mais escondendo. As bandagens em suas costas haviam sumido, deixando as cicatrizes expostas ao ar pela primeira vez em anos. Ela abriu a porta do quarto de Elias. Ele estava sentado junto à janela, observando o oceano cinzento agitar-se contra os penhascos. Quando ele ouviu a porta clicar, ele estremeceu. Ele não se virou. Ele não conseguia. Pai, Clara disse suavemente. Os ombros de Elias tremeram. Não, ele grasnou, sua voz arruinada pelo grito que ele soltara quando matou Beatrix. Não me chame assim. Um pai protege. Eu não fiz isso. Você estava drogada, Clara disse, andando mais para dentro do quarto. Você estava enfeitiçada. Não era você. Eu deveria ter sabido. Elias sussurrou, finalmente virando-se para encará-la. Seus olhos estavam vermelhos, a íris dourada opaca. Eu sou um lobo. Eu deveria ter sentido o cheiro do sangue. Eu deveria ter visto através da mentira. Eu deixei aquela coisa viver em nossa casa. Eu a deixei te machucar. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela e seu olhar pousou no tecido cicatricial irregular e rosa visível em seu decote. Ele apertou os olhos, uma lágrima escorrendo. Eu não consigo consertar, Clara. Eu não consigo voltar atrás. Clara estendeu a mão e pegou a dele. Seus dedos eram ásperos, calejados e tremendo. A mão dela era pequena e cicatrizada, mas firme. Você não pode consertar o passado, ela disse, sua voz exibindo uma maturidade que desmentia seus 19 anos. Mas você pode consertar o futuro. Eu não preciso de um fantasma cheio de culpa, papai. Eu preciso do meu pai. Eu preciso que você acorde. Elias olhou para suas mãos unidas. O laço entre eles, o elo biológico primal entre pai e filho, zumbiu. Estava danificado, sim, mas não estava quebrado. Ele respirou fundo, segurando a mão dela de volta. Eu vou merecer, Elias prometeu, sua voz ganhando uma fração de sua antiga força. Todos os dias, pelo resto da minha vida, eu vou merecer o direito de ser seu pai novamente. 3 semanas depois, a atmosfera em Blackwood Hall havia mudado. O silêncio estéril e opressivo havia desaparecido, substituído pelo zumbido silencioso da reconstrução. Silas Vane estava na varanda principal,
um copo de vinho tinto vintage em sua mão. Ele estava observando o jardim abaixo. Clara Ara estava lá. Ela não estava mais se escondendo nas sombras da cozinha. Ela estava andando ao ar livre, inspecionando as rosas de inverno. Ela não era o rato frágil e aterrorizado que ele havia encontrado chorando sobre uma pia. Ela se portava de forma diferente agora. Havia aço em sua espinha. Ela é resiliente, uma voz disse. Silas não se virou. Ele conhecia os passos de Isabelle. Ela é. Silas concordou. Dr. Pendergast ofereceu-se para remover as cicatrizes cosmeticamente. Ele disse que poderia enxertar nova pele, usar um glamour para suavizá-las. Ela recusou. Isabelle levantou uma sobrancelha, encostando-se ao corrimão de pedra. Ela as manteve. Por quê? Ela disse que são um mapa, Silas murmurou, girando seu vinho. Ela disse que se ela as apagar, ela apaga a vitória de tê-las sobrevivido. Isso é intenso, Isabelle disse. Ela vai ser um problema para o conselho, não vai? Ela vai ser uma rainha, Silas corrigiu. Isabelle sorriu e se afastou, deixando o rei sozinho com seus pensamentos. Silas pousou seu copo e desceu os degraus de pedra até o jardim. O vento era cortante, trazendo a névoa salgada do Pacífico, mas ele não sentia o frio. Clara Ara olhou para cima quando ele se aproximou. Seu cabelo estava puxado para trás, expondo a nuca e o topo da teia de cicatrizes. Ela não estremeceu quando ele se aproximou. Meu senhor, ela disse, um tom brincalhão em sua voz. Silas, ele corrigiu gentilmente. Eu acho que passamos dos títulos, Clara Ara. Silas, ela testou o nome. Parecia certo. Eu estava pensando na biblioteca. Precisa de reorganização de verdade desta vez. O trabalho é seu se você quiser, Silas disse. Ou como eu mencionei, a universidade em Portland tem um excelente programa de literatura. Posso tê-la matriculada até segunda-feira. Clara Ara olhou para as rosas, então de volta para a figura escura e imponente do vampiro que havia se colocado na frente de uma maldição mortal por ela. Eu acho que vou ficar aqui por um tempo, Clara Ara disse suavemente. Eu tenho muito a aprender sobre o mundo, sobre magia, sobre confiança. Silas deu um passo mais perto. A distância entre eles estava carregada, cheia da estática de coisas não ditas. Ele tinha 3 séculos de idade, uma criatura da noite. Ela tinha 19, uma sobrevivente da luz. Não deveria fazer sentido. Mas enquanto ele olhava para ela, vendo a inteligência feroz em seus olhos, ele soube que a dinâmica de sua vida imortal havia mudado fundamentalmente. Ele estendeu a mão, pairando perto de seu rosto. Ele esperou por permissão. Ela não se afastou. Ela se inclinou para o toque dele. Ele roçou seu polegar em sua maçã do rosto. Sua pele fria, a dela quente. Você está segura aqui, passarinho. Silas disse sua voz um murmúrio baixo. Enquanto eu existir, nada nunca mais te tocará. Eu sei, Clara Ara sussurrou. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não havia medo em seu olhar, apenas uma profunda curiosidade ardente. Mas eu não quero apenas estar segura, Silas. Eu quero ser perigosa. Me ensine. Silas Vane sorriu um verdadeiro sorriso afiado e perigoso que prometia o mundo. Lição 1 começa amanhã, ele disse. Enquanto eles se viravam e caminhavam de volta para a mansão, o sol finalmente rompeu as nuvens pesadas sobre o oceano, lançando uma luz dourada nas paredes de pedra de Blackwood Hall. As sombras ainda estavam lá. Elas sempre estariam. Mas pela primeira vez em muito tempo, elas não eram assustadoras. Elas eram apenas parte da paisagem. Então essa é a verdade sobre as cicatrizes. Não foi apenas uma história sobre uma garota que foi machucada. Foi uma história sobre como a cegueira pode ser a arma mais perigosa de todas. Elias amava sua filha, mas ele permitiu que uma mentira confortável mascarasse uma verdade dolorosa. No final, não foi a força do vampiro ou as garras do lobisomem que salvaram o dia. Foi a coragem de uma garota disposta a mostrar suas feridas ao mundo. Todos nós carregamos cicatrizes, algumas visíveis, algumas não.
Mas como Clara Ara provou, escondê-las apenas lhes dá poder, revelá-las. É assim que você começa uma revolução. Se esta história te deu um arrepio na espinha, ou se você estava torcendo para Clara Ara finalmente conseguir sua justiça, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você acha que aconteceu com Silas e Clara Ara anos depois? Eles se apaixonaram? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história de romance sombrio. Até a próxima, fique seguro nas sombras.